E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Várias coisas pra gente falar hoje. Queria começar dizendo que hoje é um dia histórico pro Corinthians. Hoje está marcada a reunião dos nossos bravos conselheiros que deverão votar a expulsão ou não do senhor Andrés Navarro Sanches. Na minha humilde e modesta opinião, um dos maiores cânceres da história do Corinthians. Um dos grandes responsáveis, o maior responsável direto pelo buraco no qual o Corinthians se encontra hoje. Um cara que sempre falou deve um, por mim deve dois. Um cara que nunca teve o mínimo compromisso com as contas do clube. Sempre com aquela mentalidade de manda fazer e outro que pague depois. Pois o Andrés nos colocou numa situação terrível, terrível. E se hoje existe uma mobilização tão grande de torcedores, no sentido de uma politização tão grande dos torcedores do Corinthians com relação às coisas do clube, às coisas da política do clube, isso se deve diretamente a essa situação caótica na qual o Corinthians se encontra hoje, causada em grande parte pelo senhor Andrés Sanches e seus asseclas, né? É Andrés, é Roberto, é Mário Gobi, é Duílio. O cabeça da porra toda sempre foi Andrés. O chefe sempre foi o Andrés. E todos sempre soubemos, imaginávamos, ouvíamos histórias e coisas tenebrosas sobre o senhor Andrés Sanches, que eu já comparei aqui com vocês com o Al Capone, lá nos Estados Unidos. Al Capone, vocês sabem, um dos maiores gangsters da história. Todo mundo sabia, não tinha como provar, era tudo muito evidente. Pegaram o cara por sonegação de impostos. E foi uma vitória para a sociedade americana aquilo. Uma vergonha por não terem conseguido prender o cara por outros inúmeros motivos, mas uma vitória porque conseguiram de um jeito ou de outro pegar o cara. Com certeza, o prejuízo, supostamente, que Andrés, acho, né? Isso é a justiça que vai falar. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas supostamente, o, os males causados por Andrés Sanches ao Corinthians são muito, muito, muito maiores do que aqueles gastos no cartão corporativo. Mas foi ali que pegaram. Ali pegaram um cara que usava o cartão do clube para pagar contas pessoais, para pagar remédio de disfunção erétil, para pagar móvel na casa da namorada, para pagar, enfim, contas que não eram do clube, eram dele. O que mostra muito bem como que o Andrés via o clube, como algo dele. E não é só ele. Todos eles, todos os conselheiros, todos os vitalistas, esses caras enxergam exatamente assim. O Corinthians é deles, porra. Não, não é. O Corinthians não é de vocês. E hoje, finalmente, vamos votar a expulsão desse rato do Esporte Clube Corinthians Paulista. E hoje é um dia histórico. É um dia histórico por isso. E pro bem ou pro mal. Se o Andrés for expulso, que legal. Teremos uma pequena festa ali na frente do Parque São Jorge. A torcida vai estar em peso lá hoje. E comemoraremos esse pequeno ato de decência praticado pelos nossos bravos conselheiros. O que muda para o Corinthians com a expulsão do Andrés? Nada. Na prática, nada. Continuamos sendo um clube quebrado, administrado por gente que não vale nada, por conchavos políticos que nunca vão terminar, porque o sistema lá dentro é podre. É podre. Eu já acreditei na possibilidade de encontrarmos gente boa lá dentro, mas esquece. Eu já desisti disso faz tempo. Eu não vejo solução para o Corinthians que não seja, no curto prazo, uma intervenção judicial. No longo prazo, a Safiel. Algo do tipo, mas algo que será debatido entre nós, torcedores, associados, etc e tal. Não muda nada. Não muda nada. E as movimentações da turminha pró-Andrés, que eu já vou falar a respeito disso, só comprova isso. Os tentáculos de Andrés Sanches no Parque São Jorge continuam enormes. Mesmo afastado, ele vai continuar mandando. Ele vai continuar falando com os amiguinhos dele lá dentro. A gente sabe disso. Ou seja, o que está em jogo hoje é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Mostra que esses caras são obrigados a se render à opinião pública quando são pegos fazendo merda. E que será assim daqui para frente. É isso. É só isso. Tem outro lado. E eu não vou falar jamais para vocês que torço para isso, embora o diabinho na minha cabeça fique aqui falando para mim, Kaká. Se não expulsarem o Andrés hoje,
é perfeito. Porque se não expulsarem o Andrés hoje, é a prova provada daquilo que todo mundo já sabe, mas que vai ficar escandalizado de uma maneira assim constrangedora, vexatória para todo mundo. Para a imprensa, para o torcedor, até para quem não é corintiano, todo mundo vai ver, você viu que absolveram o Andrés? É a prova do quão podre é o sistema ali dentro. E eu não, pelo amor de Deus, jamais torcer por isso, eu não torço por isso, mas quando eu imagino, quando eu fico viajando na minha cabeça imaginando, os caras absolvem o Andrés. E a gente quebra tudo no Parque São Jorge. Pelo amor de Deus, eu não tô torcendo para isso. Eu tô apenas imaginando um cenário hipotético com vocês, não tô fazendo apologia de violência, pelo amor de Deus. Vamos apenas imaginar que isso aconteça. Que aqueles filhos da puta lá dentro aliviem pro Andrés. Venham com uma suspensão, alguma coisa do tipo. E que a torcida quebre tudo, pegue os caras pelo pescoço. Quebre tudo lá dentro, faça uma coisa assim caótica. Não quero isso. Mas teria o lado bom. O lado bom é, finalmente o torcedor do Corinthians entenderia e aceitaria que só uma intervenção salva. Se absolverem o Andrés hoje, é papo de virar para todo mundo. Para a imprensa, para as organizadas, para o torcedor comum, para o associado e falar, o que vocês estão esperando, mano? O que mais precisa acontecer para a gente tomar uma atitude? Mas eu realmente não quero que isso aconteça. Estou falando sério. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que tudo isso de bom aconteça sem precisar absolver o rato mor na tarde de hoje. Eu realmente espero que isso não seja necessário. Tá? Eu apenas disse tá? Que o diabinho fica falando na minha orelha seria bom. Como seria bom se eles tivessem a coragem de mostrar para todo mundo quem eles são. Para escancarar. Mas não precisa, a gente já sabe como que é. Ou seja, mesmo que Andrés Sanches seja expulso hoje, nós temos muito trabalho pela frente. Apenas expulsamos o Andrés. Não resolvemos os problemas do clube. É isso, tá? Tem bastante coisa que eu quero ler pra vocês. Então, puta, tem o pós-jogo, né, mano? Desculpa, ontem vocês sabem, eu vi o jogo, corri pra rodoviária, peguei meu busão. 13 horas de viagem, deveria ser 12, mas chega na margem. Chega ali em Embu, na verdade, fode tudo. E eu ia gravar o pós-jogo primeiro, e depois falar essas coisas todas. Depois a gente fala do jogo, prometo, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, então, seguindo no assunto. Convocação geral dos Gaviões, tá? Atenção, fiel torcida. Na próxima segunda-feira, 25, famoso hoje, a partir das 16 horas, estaremos reunidos em um manifesto pacífico para acompanhar um momento importante da história recente do Corinthians. O processo de expulsão do ex-presidente Andrés Sanches, do quadro associativo. Chegou a hora. Associados das torcidas organizadas, associados do clube, corintianos no geral. É o momento do início da limpa no Parque São Jorge. Todos aqueles que fizeram mal ao clube nesses anos precisam ser responsabilizados. Quem contribuiu para essa dívida milionária, Transferban e tantos outros prejuízos ao Corinthians. É fundamental a presença de todos os torcedores que acreditam em um Corinthians mais transparente, democrático e fiel à sua torcida. Chega de conchavos políticos, queremos uma limpeza no Parque São Jorge. Ou seja, você coxinha que tá sempre aí do outro lado, que só reclama, né? O torcedor de teclado, que só fala, vocês têm que ir lá. Vamos lá hoje, amigão. É hoje. Coloca a sua camisa do Corinthians e vamos lá ajudar. Pode ir tranquilo. Ninguém vai te obrigar a bater em ninguém, ninguém vai te obrigar a entrar pra uma gangue, ninguém vai te obrigar a matar um policial pela sua iniciação como... Não, isso não existe, amigão. É pacífico. Bota a sua camisa do Coringão e vamos lá. Vamos gritar, vamos xingar e vamos comemorar se tudo der certo. É isso. Corintiano, faça a sua parte hoje, tá? É isso. Não iremos descansar enquanto todos que prejudicaram o clube sejam expulsos e paguem de alguma forma. Seguiremos mobilizados também na segunda-feira, dia 1º, quando acompanharemos o processo de expulsão do ex-presidente Augusto Melo. Além disso, estamos acompanhando de perto o processo envolvendo o ex-presidente Duílio Monteiro Alves e estaremos presentes assim que a data for definida. Vamos chegar, fiel. É isso, tá? E aí os desdobramentos começam, né? Começam os desdobramentos. Outra nota dos Gaviões. Ameaças ao presidente interino do Conselho do Corinthians. O Gaviões da Fiel Torcida manifesta sua preocupação diante das informações de que o presidente do Conselho, Dr. Leonardo Pantaleão, estaria sendo alvo de ameaças direcionadas a ele e a sua família. É verdade. Estão ameaçando o Pantaleão, tá? Ele tá sendo brabo. Ele tá sendo brabo, ele tá segurando o rojão, vai ter a votação e falou que vai ser aberta. Entendemos que tais atitudes que extrapolam qualquer limite do debate democrático surgem no contexto de tentativa de pressão para influenciar ou impedir o regular andamento de processos internos do clube, incluindo a possível votação sobre a expulsão do Andrés.
Repudiamos com veemência qualquer forma de intimidação, ameaça ou coação. O Corinthians deve ser sempre pautado pelo respeito às suas instituições e pela garantia de que os seus conselheiros possam exercer suas funções com autonomia, segurança e liberdade. Ao doutor Pantaleão, deixamos nossa mensagem de apoio. Não se intimide. Não recue diante de pressões ilegítimas. Mantenha-se firme no cumprimento do seu dever. O Gaviões e a fiel torcida estarão atentos e ao lado de todos aqueles que prezam pela lisura, transparência e pelo futuro do Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso, tá? E hoje, cereja do bolo, né? Todos fomos surpreendidos com faixas estendidas no Parque São Jorge, faixas de apoio ao Andrés. Será que eu consigo mostrar para vocês? Voto fechado é obrigação. Voto fechado! Eles estão pedindo voto... Ah, sensacional, mano. Quem tem história não pode ser expulso. E se for história de safadeza, se for história de roubo, se for história de botar nós no buraco, essa história não conta? Expulsão não. Política suja. Pantaleão, mais um palhaço querendo aparecer. Tá certo, errado é o Pantaleão. Errado é o Pantaleão. Esse é o nosso nível. Esse é o nosso nível, tá? Mas é claro que já arrancar, eu falo arrancamos porque nós, a coletividade corintiana, todos os corintianos, já deram um jeito nisso, já foram lá arrancar as faixas e queimaram, tá? Mas esse é o nosso nível. É o que me faz mostrar pra vocês um post do Mala. Isso é o Rashid. Eu tenho meus bandidos de estimação. É claro que o Rashid não falou isso. É IA, isso aqui, tá? Mas Rashid é isso aqui. Como vocês podem ver, com todo o respeito aos idosos, um velho caquético, que tem dificuldade para andar, e que o seu Stabile escolheu como seu secretário-geral. Fiquei indignado na época, liguei pro Osmar, falei, mano, pelo amor de Deus, não, veja bem, não tenho o que fazer. Eu falei, eu tenho que fazer o caralho. Não foi dos meus melhores momentos com o Osmar, de quem eu já abri mão há muito tempo, vocês sabem disso. Pra mim é outro safado que não vale nada, isso retiro, pode dar processo. Mas eu posso falar que pra mim é outro que não vale nada. Isso eu posso falar. Pra mim é outro que não vale nada. É mais do mesmo, enfim, é muito mais do mesmo, tá? É isso. Seguimos aqui, ó. Então é isso, tá, pessoal? É hoje, todo mundo lá. 4 horas da tarde, tá? Aliás, essa foto aqui do Armando, eu comentei o Armando. Armando, aliás, pausa. Pera, eu já falo disso. E quem está aqui de costas, ó, é o Rashid. Tá andando com gente boa, Armando. Tá andando com gente boa. Mas eu precisava falar disso daqui, porque eu falei no último vídeo que o Armando estava usando um moletom que ninguém acha, de coleção nova, etc. Que pega mal. Para quem tá respondendo os processos que ele tá, para quem tá sendo investigado por suposto desvio de material, se aparecer com um moletom que só você tem, porra, mano, é um escárnio, né? E me fudi. Eu tava errado nessa e eu peço desculpas, tá? O Armando, inclusive, escreveu assim pra mim, ó. Aguardo sua retratação. Sempre que for falar de alguém ou sobre algo, procure saber a verdade. Após que você quiser que gastei mais em compras com camiseta, agasalho, etc, coisa, do que seus protegidos. Eu não sei quem são meus protegidos, sabe, Armando? Aliás, eu não tenho protegidos no Corinthians, né? Eu já até brinquei com isso. Se eu for assassinado, fudeu, não dá pra saber de onde veio, né? Pode ser a turma do Andrés, pode ser a turma do Duílio, pode ser a turma do Mário Gobi, pode ser a turma do André Negão, pode ser a turma do Augusto, pode ser a turma do Claudinei, pode ser a turma do Jaça, pode ser a turma do Mané da Carne, pode ser o pessoal do 82, aqueles arrombados pau no cu, que deveriam, do qual você faz parte, que deveriam estar liderando uma oposição e não estão. Você tá aqui, almoçando com o Rashid, tá? Eu não tenho protegido, como é? Eu não tenho protegido ali dentro. Pra mim ninguém vale nada ali, Armando. Serve pra todos, inclusive pra você, com todo o respeito, tá? Vocês fariam um bem enorme pro Corinthians, todos vocês se desaparecessem. Mas eu faço meia-culpa aqui, peço desculpas, por quê? Me mandaram foto, tá cheio desse agasalho. Tem um monte desse agasalho no Parque São Jorge e outras fotos. Teleco, vai tomar no seu cu, você me fodeu, tá? O Teleco postou isso aqui, que esse agasalho não tem lugar nenhum, e o imbecil aqui, em vez de checar, desculpa. Eu deveria ter me preparado melhor. Sim, peço desculpa. Armando, peço desculpas por isso, tá? E você me ligou ontem, Armando, desculpa, tá? Eu teria te atendido sim. Eu tava no ônibus, você sabe que eu não falo baixo, eu ia acordar todo mundo, não dá. Cheguei, tô na pressa aqui, tô gravando, tem que correr para o Parque São Jorge. Depois, se você quiser conversar, a gente conversa, tá? Tô curioso, inclusive, para saber o que você vai falar. É isso, tá? Seguimos. Como você sabe, o Armando, inclusive, postou aí que a Polícia Civil pediu o arquivamento do caso do desvio dos materiais, etc e tal. E o Armando postou isso como uma vitória pessoal, eu entendo, mas não acabou aí, né? Porque o Ministério Público se recusou a aceitar. O Ministério Público ficou indignado com o senhor delegado
cujo nome agora vai estar aqui, com relação a isso. Tá? Então eu quero ler isso aqui para vocês. O UOL. Fábio Lázaro, meu amigão. Corinthians. Ministério Público discorda da Polícia Civil e ainda investiga caso Nike. O Ministério Público de São Paulo decidiu manter a investigação sobre o suposto furto qualificado de materiais esportivos da Nike destinados ao Corinthians, mesmo após o relatório final da Polícia Civil não indicar suspeitos nem apontar prova suficiente de crime. O UOL apurou que o promotor Cássio Concerino, responsável pelo caso, entendeu que o documento produzido pela DRAD, Delegacia de Repressão a Delitos, tem caráter descritivo e inconclusivo. Por isso, novas diligências serão realizadas antes de qualquer decisão definitiva, como eventual denúncia ou arquivamento. O relatório final da polícia, blá, 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 tá? Não vou ler tudo, tá? Mas só para vocês saberem, não vai ficar assim. O Ministério Público não acha que tem que arquivar, tá bom? Beleza. Caso segue aberto, vamos lá. Deixa eu seguir aqui a anotação para ver se eu não esqueci nada. E não é só o Ministério Público que não vai aceitar, o Conselho Deliberativo do Corinthians também. Vou mostrar isso aqui para vocês. Assim que eu achar. Esse canal é uma vergonha, né, mano? Tá, mano, na hora que chegar lá eu aviso, tá? Vai estar em algum lugar aqui. Quando eu chegar eu falo para vocês. Mas o seu Pantaleão manteve a investigação do caso e também deve seguir, tá? Então, tem muita coisa para rolar ainda, Armando, tá bom? Vamos lá, mas continuamos. Onde eu estava? Ministério Público discorda, beleza. Essa aqui é legal. Quer dizer, não é legal. Não tem nada de legal, isso é triste, isso é constrangedor, mas é no mínimo uma grande ironia. Corinthians esbarra em compliances enquanto o Ministério Público aprofunda investigações. Vejam isso. Corinthians tem enfrentado, também Fábio Lázaro. O Corinthians tem enfrentado dificuldades em operações comerciais e financeiras por causa de investigações do Ministério Público sobre supostas irregularidades envolvendo o clube em suas gestões passadas e atuais. Não, sério? O mercado está começando a ficar incomodado em ter que negociar com o Corinthians, mas por quê? Só tem gente proba e correta lá dentro? Só tem gente correta? Só tem gente de bem que faz tudo certo? Uma lisura total? O UOL apurou que os inquéritos relacionados à instituição têm travado negociações com empresas e instituições bancárias. Pois é. Qual a surpresa, né? O Andrés deveria ter pensado nisso lá atrás. Internamente, a diretoria considera o cenário prejudicial à tentativa de captação de... É claro que é prejudicial, diretoria. Mude as coisas. Faça as coisas da maneira certa. Tenha vergonha na cara. Mostra pro mercado que vocês têm vergonha na cara. Vocês não conseguem. O Corinthians é recorrido a uma série de operações financeiras e contratações de crédito para equilibrar o fluxo de caixa e manter em dia compromissos como salário, além de acordos ligados à CNRD, aquele acordo com a CBF para pagar pendências, além de acordos ligados ao RCE, ao Regime Centralizado de Execuções, e à Fazenda. Vocês lembram que o Corinthians fez aquele acordo com a União para pagar aqueles impostos devidos, já tem mais dívidas aparecendo, enfim. Risco de transfer ban. Nas últimas semanas, o Philadelphia Union, o UOL apurou que a punição aplicada pela FIFA pegou parte da diretoria de surpresa. É sensacional. Essa parte que é interessante, ó. Temor por intervenção. Diante do cenário, a ideia do presidente Osmar Stabile é se articular nos bastidores e buscar diálogo com autoridades do Ministério Público, especialmente com o promotor Cássio Concerino. Sério, Osmar? Você vai conversar com o Dr. Cássio, Osmar? Que legal, Osmar. Você poderia ter conversado com ele faz tanto tempo. Você poderia ter passado tanta coisa pra ele, Osmar. Tá com medinho agora? Vocês estão começando a acordar para a realidade da intervenção judicial? Que ela de fato tá aí batendo na porta? Vocês estão começando a entender agora? É incrível como vocês vivem num mundinho à parte, né? É incrível. Puta que eu pariu. O UOL apurou que Stabile também tem procurado pessoas próximas ao ambiente político do Corinthians, inclusive integrantes da oposição, para reforçar a imagem de lisura. Reforçar a imagem de lisura da atual gestão. A atual gestão que precisou contratar segurança, né, Osmar? Precisou contratar segurança. Em vez de pegar uma empresa qualquer do mercado, mandou um amiguinho abrir uma empresa de segurança. E botaram 700 pau lá, Osmar. Osmar, isso é roubo, Osmar. Eu não sei como é que a polícia não bateu ainda e não prendeu você, o tal do Fernando e o Fábio Soares. Tinha que ter todos presos, Osmar. Não tem como explicar isso, não tem como justificar isso, Osmar.
Você gaguejou, falou, não, é porque no dia do golpe lá, foi mentira, já provamos isso. 5 dias antes você deu procuração pro cara, pro tal do Fernando, para ter acesso a todas as plataformas, a tudo do clube, a tudo. Mentira, você mentiu, Osmar. Vocês criaram uma empresa nova de segurança para poder receber, para poder pagar para essa empresa. Imagina o que vocês iam fazer com o dinheiro depois, Osmar. Desculpa, supostamente, Osmar. Que lisura, Osmar. Desculpa, nem o Andrés foi tão cara de pau igual você, Osmar. Nem o Duílio foi tão cara de pau assim. Vocês foram pego cagando assim, mas no flagra total, mano. Se esse clube fosse sério, vocês já tinham caído. Se esse país fosse sério, vocês estariam presos. A polícia iria no dia seguinte pegar vocês. Mas não estamos num clube sério, não estamos num país sério. Enfim, Osmar querendo reforçar a imagem de lisura com a oposição. O dirigente, porém, não tem obtido êxito pela falta de consistência nesses contatos e ausência de sinalizações mais concretas de mudanças administrativas. Ou seja, fala uma coisa e faz outra. Enfim, essa matéria aqui, eu dava risada quando eu li, mas é constrangedor, mano. Há ainda preocupação interna com a possibilidade de intervenção judicial, principalmente após o recurso do Corinthians ter sido negado e o processo investigatório retomado pelo Ministério Público. Já vou falar disso. Quando é que eu vou falar disso? Deixa eu ver. Vou falar daqui a pouco. É isso. E no meio disso tudo, seu Osmar deu uma declaração, deu uma entrevista ali no ginásio, acho que era o jogo do basquete, tenebrosa. A entrevista dele cara, é assim, chega a ser, é um escárnio, é um escândalo. Não, a dívida não aumentou. Ela não baixou ainda, mas pelo menos não está aumentando. E no segundo semestre ela vai baixar. E o Corinthians vai voltar a ser um dos principais clubes do futebol brasileiro. Em termos de faturamento e contas. Mentira, mentira e mentira, Osmar. Como você virou mentiroso, Osmar? E não é nem supostamente, porque quem mente é mentiroso. E eu provo que você mentiu. A dívida não está aumentando. Mentira! O Corinthians meteu um déficit de mais de 100 milhões de reais só nos 2 primeiros meses desse ano, Osmar. Se o déficit está aumentando, tua dívida está aumentando, Osmar. Você tem que ter superávit para pagar a dívida. Se você não tem dinheiro sobrando, sua dívida está aumentando, Osmar. Para de mentir, Osmar. Para de mentir, para de ser mentiroso. É na mão dessa gente que nós estamos, tá? Ele agora quer conversar com os promotores. Olha essa daqui. Caso Martínez. Globo Esporte essa. Corinthians alegou não ter jogado Libertadores em 2025 para evitar pagamento de 500 mil. Porque lá no contrato, o departamento jurídico do clube disse à Corte Arbitral do Esportes que pré-Libertadores não constitui disputa da Libertadores. O argumento foi rejeitado com base no regulamento da Conmebol. Claro, claro. Por quê? Porque o Corinthians tinha um acordo lá com o time do Martínez que se jogasse a Libertadores, se com ele o Corinthians chegasse a Libertadores, o Corinthians pagaria um pouco a mais, não sei o quê. Era 500 mil o que o Corinthians teria que pagar. E o Corinthians não pagou. Aliás, não pagou nada, e nem esses 500 mil. E o Corinthians alega que não, nós não jogamos Libertadores, foi pré-Libertadores. Pelo amor de Deus. Pré-Libertadores é Libertadores. As primeiras fases da Copa do Brasil, mesmo aquelas que a gente não participa, é Copa do Brasil. Que vergonha isso, mano. Que vergonha. Seu Pedro Soares, foi o senhor que alegou isso? Foi o seu jurídico responsável por esse constrangimento? Porque se eu sou o chefe do jurídico, eu falo, desculpa, eu não vou falar isso. Eu não vou colocar minha reputação aqui em risco para falar uma baboseira dessa. Que vergonha, mano. É na mão dessa gente que nós estamos. Mas eu sou chato. Eu sou chato pra caralho. Sempre tem um cara, sempre no Instagram. Pô, mas você só reclama, hein? Amigão, vamos lá. Pra você arrombado, babaca, pau no cu, que fala essas coisas pra mim no Instagram. Eu tô aqui pra isso, irmão. Eu não tô aqui só pra fazer festa. Eu faço festa também. Enalteço demais o Corinthians. A nossa história, a nossa força, a nossa tradição. Eu falo que o Corinthians é a razão de ser do universo. Eu falo que o nosso escudo é o mais bonito, que o nosso uniforme é o mais maravilhoso, que o Corinthians transcende o futebol, que o Corinthians é maior que o futebol. Eu falo disso o tempo inteiro. Nem por isso eu vou deixar de falar as coisas que eu falo. Eu tô aqui pra isso. Pra mostrar o que tá errado. Pra lutar contra o que tá errado. Não é por chatice. Chato eu sou, mano. É esse o ponto, tá? Enfim, constrangedor. Tô seguindo a ordem certa? Corinthians Bar, a entrevista do Stabile. Isso. Agora, ó, o Peñarol, senhores, como vocês viram depois do jogo lá no Uruguai,
A polícia do Penharol a polícia do Uruguai fez uma lambança lá inacreditável, né? Acabou o jogo, liberou a torcida dos caras, os caras estavam saindo. Quando as organizadas dos caras estavam saindo, teve briga com a polícia, o que já era meio que esperado, os caras estavam putos com diretoria, com todo mundo. Teve briga, teve bomba, os caras voltaram pra dentro. Então, teoricamente, a polícia ia segurar os caras organizados. Nessa mandaram a gente sair, mas um monte de torcedor do Penharol já tinha saído. E a torcida do Corinthians saiu junto com os caras. Não eram os caras das organizadas, os caras da Barra Amsterdã dos caras recepcionaram a torcida do Corinthians muito bem, como eles também foram recebidos aqui em São Paulo. Tudo certo. Eram torcedores comuns com torcedores comuns. Por isso sobrou uma pedra, aquelas coisas lá, enfim. Mas foi uma coisa, foi uma exceção aquilo. Mas houve uma grande confusão. Criou-se uma grande confusão que foi muito pior, inclusive para eles, nem para nós, tá? Teve briga com a polícia, mulheres e crianças tiveram que voltar pro campo, a coisa foi feia lá. No dia seguinte, por que eu tô falando isso? Porque no dia seguinte o Penharol soltou uma nota descascando a polícia. Por quê? Porque o presidente do Penharol não é um reacionário pau no cu, fã de ditadura, que ama a polícia, que adora a polícia batendo no próprio torcedor, como é o nosso presidente. Se fosse aqui, eu ligo pro Stable e ligava pra falar das coisas, ele, não, eu tenho um ótimo relacionamento com a polícia é ótima. Ele falou pra mim, a polícia é ótima. Eu falei, ótima? Eles batem na gente todo jogo, Osmar. Bate na entrada, bate na saída. Como assim é ótimo? Que mundo você vive? Só queria mostrar pra vocês a diferença de postura da diretoria do Penharol, pensando nos seus torcedores, e do que o Corinthians faz. Ou melhor, que o Corinthians não faz. E aqui mais uma, ó. Passarela do metrô, 2h30 antes do jogo contra o Atlético no domingo. Fechada. Ambulância, ou seja, você chegava para ir pro jogo, você chegaria umas 3, vou comer um pernil ali, vou trombar os brother aí no estacionamento, vou ficar por aqui. Passarela fechada. E as pessoas tinham que descer, atravessar a Radial Leste, ali a pé, correndo risco, subindo o barranco ali, ó. É isso que a diretoria do Corinthians faz com o Corinthians. É isso que o senhor Osmar Stabile faz com a gente. É isso que esse Okabe faz com a gente. Mandei isso pro seu Pedro Soares, estou esperando resposta. No desespero, mandei isso também pro seu Marcelo Paz, que falou para mim, de fato, não é da minha alçada, mas vou ver. Aí ele me respondeu, olha, já falei com a diretoria, falaram que já pediram várias vezes pro metrô, que não teve resposta ainda. Eu falei, Marcelo, legal, mas lute comigo, por favor. Ele prometeu ajudar, tá? É isso. Então espero que o Marcelo Paz nos ajude nessa. Aliás, Marcelo Paz... Marcelo, abração, tá? E por que eu tô falando isso? Porque esse jogo com o Atlético saiu a escala. O Klein no apito, com quem o Corinthians perdeu 38 jogos, ganhou só do Flamengo a Supercopa. E aquele bandeirinha que tava lá em Brasília, que anulou um gol legítimo do Memphis, tentou anular o gol do Yuri. E eu mandei uma mensagem pra ele que talvez não tenha sido muito simpática, entendeu? Eu falei assim, ó, Osmar, tudo bem? Olha, por favor, se for possível, a partir de agora, evite apenas reclamar a posteriori, né? Depois que a merda já aconteceu. Tem que ter uma pressão antes. Saiu a escala, é arrombado, filha da puta, que sempre fode a nossa vida, tem que pressionar. O Flamengo faz isso nas suas redes sociais. Sempre que sai o juiz, eles mostram, cara, errou com a gente aqui, errou com a gente lá. É pressão, infelizmente, assim que funciona. Não dá pra ser bunda mole, não dá pra ser aquele cara que todo mundo passa a mão na bunda, não dá pra ser o bobão da classe. Eu juro que eu falei desse jeito. Ele me respondeu, eu não vou aceitar que você fale assim comigo, eu não vou aceitar. Eu esperei ele acalmar, eu falei, você quer um lenço? Vamos parar com a frescura? Se fudeu. Pô, caralho, Marcelo, você trabalha no Corinthians, mano. Você vai ser cobrado, aqui é o Corinthians, não é o Fortaleza, porra. Eu sei é pressão todos os dias, mas eu sempre fui educado com você. Falei, eu também, eu não vou admitir que você me chame de bunda mole. Eu falei, não te chamei. Eu falei, não ouvi, eu vou lá ouvir meu áudio depois, mas eu duvido que eu tenha falado do Marcelo seu bunda mole. Eu posso ter falado, olha, não dá pra ser bunda mole. É diferente você falar pra alguém seu bunda mole. Eu não falei isso, mano, eu não faria isso. Não é da minha índole. Não é mesmo, eu não faria isso gratuitamente, tá? Mas eu posso ter falado num tom, sei lá, talvez um pouco agressivo e o Marcelo pode não ter gostado. Mas terminamos numa boa, tá? Fizemos as pazes. Marcelo Paz, tamo em paz, beleza? Tamo em paz. Mas trabalha, arrombadinho. Trabalha, porque senão nós vamos te xingar de arrombado, vamos falar que você é bunda mole, vamos falar que você é fraco, vamos pedir tua cabeça. É assim que funciona. Ônus e bônus. O bônus é bom, né? Tenho certeza que o seu salário no Corinthians é bom. Tem o ônus também. Porque você não tá no Fortaleza, você tá no Corinthians, tá? Mas é isso, tamo junto. E ajude a gente, por favor, Marcelo, com essas questões que eu falo. O metrô não abre a passarela antes de 2 horas do jogo. Porra, abre antes, porra. Qual a dificuldade de botar um funcionário?
Eles alegam que fica ambulante ali. Caralho, então manda a polícia atirar. Não sei, caralho. Mas que papo é esse? O usuário, o cidadão e torcedor não consegue chegar. O metrô existe em parte pra gente poder chegar do outro lado. E os caras fecham uma passarela. É pra fuder a nossa vida? Vocês têm raiva da gente? É isso. Onde vocês podem dificultar a vida do torcedor, vocês dificultam. Até quando, senhores? Marcelo, se você puder me ajudar com isso, eu te agradeço muito, tá bom? Obrigado. Falei disso também. Vamos lá. No último vídeo eu falei... isso aqui, ó. Eu ia falar pra vocês. Isso é um post da Lívia Camila. Adoro a Lívia. Ela é ótima. É sério, eu gosto muito. Ela só nunca fez nenhuma matéria contrária ao Tuma. Eu nunca vi. Se eu estiver sendo injusto, por favor, me mandem. Mesma coisa que eu falo do pessoal do Central do Tumão. Nunca vi. Mas com outras pessoas ela é combativa. Eu gosto. Não tem problema não. Vamos lá, Lívia. Ela falou assim, ó. Fofa. Conselho Deliberativo abriu um processo ético disciplinar contra Armando Mendonça. O despacho assinado por Leonardo Pantaleão vai apurar as supostas irregularidades na gestão, destinação e controle de materiais institucionais do clube. O documento aceita a denúncia após o parecer da Comissão de Justiça e determina que o caso siga o rito oficial do Estatuto Social do Clube, artigo 106 e 107 da destituição do cargo. Armando confirma o recebimento do despacho e terá 10 dias para apresentar sua defesa escrita. Ou seja, Armando, a polícia mandou arquivar. O Ministério Público falou, não. E o Corinthians também falou, não. Tem coisa aí, nós vamos apurar. Que seja apurado, tá? É isso. Mais uma coisa, vamos lá. Hugo Bolívia, tá? No último vídeo, algum arrombado entrou nos comentários aqui e falou, Kaká, você viu que o Hugo falou que ele preferia ser campeão da Copa do Mundo na reserva do que ser campeão da Libertadores com o Corinthians pegando pênalti na final? E eu falei, eu não vi isso. Mas se for verdade, blá, 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 blá. De novo, eu deveria ter me preparado melhor. Vocês têm toda a razão, tá? E o arrombado vai tomar no seu cu. Eu deveria voltar lá, descobrir quem foi e bloquear você. Me ajudem, não fodam com a minha vida. O Hugo não falou isso. Fizeram essa pergunta pra ele, ele esquivou. Falou, puta, difícil, hein, não sei o quê. Posso pular? Ele não disse, Hugo. Tudo que eu falei sobre você continua valendo, tá? Menos essa parte, tá? O Hugo não falou que prefere ser campeão com a seleção brasileira no banco do que ganhar a Libertadores com o Corinthians pegando pênalti na final. Ele não disse isso, tá? Erro meu. Eu assumo a responsabilidade, tá bom? Como vocês sabem, o caso da intervenção judicial lá no Ministério Público andou. Para vocês entenderem. O coletivo Salvem o Corinthians, do qual eu faço parte, vocês sabem disso, nós já entramos com um pedido de intervenção direto com o juiz. Já está na mão do juiz, pediu para o Corinthians, pediu para ouvir o Ministério Público, etc., mas já está. Fora isso, tem o processo, o caso do próprio Ministério Público. O Ministério Público solicitou a intervenção, seu Cássio Concerino. O Corinthians entrou com uma liminar, enfim. O Corinthians brecou. Isso foi em dezembro. E o Conselho do Ministério Público tinha que apurar se seguia ou não. Vocês lembram, né? Dizem, supostamente, aquele maldoso promotor palmeirense sentou em cima e não liberava. Teve pressão e finalmente liberou e andou, e o caso já passou para o doutor Ambra, que é o promotor que vai tocar isso agora. O que ele vai fazer? Um inquérito. Ele vai fazer um inquérito para investigar tudo o que acontece no Corinthians. Isso está acontecendo. Inclusive, para essa semana já estão marcadas oitivas com o promotor. Serão ouvidos Fred Luz e a Ernest Young. Tá? Parece que o Fred Luz será ouvido e os caras da Ernest Young também serão ouvidos. Que bom, tá? Que esse inquérito ande e ande rápido. Beleza? Beleza. Por fim, pra gente terminar bem, Mateuzinho. Dá até pra ter um slogan. Craque e gato. Olha, é o seguinte. Eu sei que tu não vai falar, vai se fuder. Você tem que respeitar. Ó, eu prometo me indignar. Eu prometo ficar puto e prometo ficar nervoso. Mas tirar sarro eu vou. Tirar sarro eu vou. Então toda vez que o jogador do Corinthians fizer isso, fizer fotinho pra Vogue, igual a nossa diva holandesa fez, ou seu Mateuzinho tirar foto aí seminu, segurando a bolinha. Patético, irmão. Patético. Desculpa. Quer ser gatinho? O que você quer? Você joga no Corinthians, caralho. Foca no seu trabalho. Foca no seu trabalho. Nada a ver você falar isso. Beleza, o canal é meu. Eu falo o que eu quiser. Eu vou tirar um sarro. É isso, tá? Eu vou tirar meu sarro. E um cara comentou aqui comigo. Cadê? Eu apaguei? Mano, cadê?
O cara escreveu aqui, lateral modelo, nossa diva cantora, esqueci os outros, pior que era legal, enfim. Foda, né? É isso. Ah, tá que eu pariu. Por fim, tem só mais duas fotos. O Corinthians postando Tite e dando um feliz aniversário pro Tite. O que eu acho? Lamentável, Corinthians. Lamentável. É coisa do Vini isso? É algum estagiário? Pô, vamos tomar no cu, mano. Pô, mas você queria o quê? Que xingasse o cara? Não, fica quieto, mano. Fica quieto. Esse filho da puta fudeu com a nossa vida. Foi um puta de um escroto, foi um puta de um cuzão. Reconheceu que foi um cuzão, veio com entrevistinha ridícula aí com o olhinho fechado. Pensando bem, eu errei. Vai se foder, Tite. Desnecessário o Corinthians fazer isso. E como se não bastasse o Corinthians fazer isso, meu querido Vessone vai e posta. Parabéns, Tite, Tite isso, Tite aquilo. Pra quê, mano? Pra quê, mano? E Vessone, eu tô te criticando porque, como você disse no seu último vídeo, eu disse aqui no vídeo que o Vessone tem um canal novo, que é legal e que eu sugiro. Num formato até que meio parecido com o meu, não essa encheção de saco de 1h30, mais rápido. Ele pega 3 assuntos, fala de 3 assuntos, depois coloca mensagens do pessoal lá pra comentar. Eu achei legal. O Vessone agrega demais pro debate. Ele tem essas cochices dele, me incomoda. Ele até falou num vídeo, um cara entrou no comentário e falou assim: vem pelo canal do Povo Escolhido, o Kaká Catalão me elogiou, falou que eu adoro o Kaká é ótimo, ele é muito combativo. Temos nossas brigas, ele falou, porque o Kaká ele é influenciador, embora ele não goste dessa palavra, eu não gosto mesmo, mas é a vida. Ele é obrigação dele, inclusive, questionar a mídia. Perfeito, Vessone. Inclusive a mim, ele falou. Eu não, eu sou jornalista, é diferente. No meu papel não é ficar sendo um observatório da imprensa, o Kaká pega no meu pé, aquelas coisas tudo, mas numa boa nos respeitamos, e é verdade, nos respeitamos, nos damos bem. Mas o Vessone tem essas coisas. Então, seguindo o meu papel aqui, que é a minha obrigação, Vessone, como você mesmo falou, pra quê, mano? Pra que fazer um postzinho aí, Tite? Porra, mano! Pau no cu dele, esquece o cara. De novo, o que você queria que eu falasse? Nada. Nada. Enaltecer o cara nos ofende nesse momento. Daqui 20 anos talvez, agora não, porra. Minha humilde e modesta opinião, tá? Pessoal, é o seguinte, vamos falar do jogo. Eu devo um pós-jogo pra vocês. Não vou mais ler os lances e tudo, anotei tudo, tá? Vamos fazer um resumo? Vamos fazer um resumo. Jogo bom do Corinthians? Não foi. Não foi um bom jogo do Corinthians. Foi um jogo horroroso. Cara, não achei um jogo horroroso. Foi um jogo difícil. Foi um jogo difícil, o Atlético tem lá suas qualidades também. Foi um jogo difícil, o Corinthians não conseguiu se impor. Criamos chances, tivemos algumas chances, tá? Não aproveitamos, principalmente no primeiro tempo. No segundo jogo ficou mais feio, não acontecia nada. Chegou um momento que já no segundo tempo tava lá finalizações 1-0. Uma finalização nossa contra 0 dos caras. Incrível, né? Foi um jogo com poucas chances claras de gol, de fato. E um jogo que se encaminhava para o final, um jogo que estava com cara de que acabar no 0-0. Quando o Mateuzinho acerta um belo cruzamento e o Zacarias Labiá, lá do outro lado, no segundo pau, pega de primeira de esquerda. Golaço! Golaço, é nóis! Porra, o Coringão ganhou, vai a 21 pontos. O Corinthians está a 4 pontos, ou 5 pontos, do Bambi que está em quinto, tá? Tá tudo embolado ali. Vai dar tudo certo, vamos melhorar. Não é time para ficar ali embaixo só de rebaixamento. Vai dar tudo certo, mas precisava ganhar. Precisava ganhar, porque senão fica aquela pressão, isso pesa, incomoda pra caralho. Que bom que ganhamos. São Jorge olhou por nós ontem e falou, vamos ganhar essa porra, ganhamos. E vamos falar do Labiá. Legal, eu quero muito que esse cara dê certo. Porque o que a gente erra, né? O que a gente faz de besteira em contratação. E vai ter gente falando, foram criticar, e tinha que criticar. Vamos lá, vamos jogar limpo, vamos ser honestos entre nós, porra. O cara não veio porque tava se destacando em clube nenhum. O cara não veio porque os números dele eram ótimos. O cara veio porque o Memphis indicou. Se der certo, parabéns, Memphis. Nos ajudou. E eu vou falar. Tô falando. Se der errado, eu falei isso lá atrás, tá? E se der errado, uma vergonha. Nós temos diretor de futebol exatamente para não precisar o Memphis falar contrato um cara tal. Não é assim que funciona. Mas vamos torcer para dar certo. Diferente de um certo arrombado apresentador aí que ficou xingando o Labiá, que ele é grosso, não vou falar que é o Neto, que ficou xingando o cara, esse cara não é jogador. Ele falou isso no último jogo, contra o Penharol, que aliás foi um jogo bom do cara. Não jogou pra caralho. E nego vai pegar no meu pé, quer ver o Catalão falar, ele não jogou pra caralho, ele fez um jogo honesto. Acertou 2, 3 passes, estava na hora certa, fez o gol. Bacana, mano. Se a régua de vocês tá lá embaixo, a minha não tá, mano.
Eu não vou dar nota 10 para um jogo que é nota 6. Ele foi bem, ok. E na sequência, contra o Atlético de novo, 2 gols importantíssimos do cara. Que bom, Zacaria. Tô feliz pra caralho por você, mano. É mais uma opção pra gente usar, é mais uma opção pro elenco. É um cara que não vinha sendo utilizado pelo Dorival, com aquela birrinha dele, não fui eu que trouxe, né? Então mal botava o cara pra jogar. Fico feliz demais. Já falei, mano, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Mas vai ter um monte de arrombado agora criticando quem questionou a contratação. E tinha sim que questionar a contratação. E torcer pra dar certo, é o que nos resta. E tá dando. Aparentemente, vamos ver, é muito pouco ainda. Fez 2 gols em 2 jogos seguidos. Legal, com todo respeito, o Thales Magno também fez uns 2 bons jogos, pessoal. Desculpa seu azedo aí. Menos. Mas vamos apoiar o cara, vamos acreditar. Vamos xingar aquele arrombado do Neto que fica falando essas merdas, tá tudo certo. Mas com pés no chão sempre, tá? Sempre. Beleza do jogo? É isso, tá? Coringão ganhou, saiu dali de baixo, fomos a gloriosos 21 pontos. É isso? É isso, tá? E no sábado pegamos o Grêmio em Porto Alegre, tá? Pretendo estar lá, mano, se não tiver compromissos de pai. Senão não vai dar, mas quero ir pra Porto Alegre no sábado, tá? É isso. É isso. Então eu vou agradecer. Vou ler comentários. Vou postar esse vídeo e vou para Parque São Jorge. Beleza? Vai dar tudo certo. Agradecer, caralho. Agradecer aqui. Vamos lá. E quem que eu agradeço? Vocês sabem, não sabem? Preciso falar? Puta, eu não anotei os Pix de novo. Puta que pariu. Eu vou olhar agora. Com vocês aí esperando, porque não é justo. Eu já tinha prometido pro pessoal do Pix, no último vídeo eu esqueci. Tem que tirar o rosto daqui, porque meu facial não está funcionando. Tem que esperar falar que não deu certo. Aí eu tenho que vir no... com senha. Eu juro que não demora, pessoal. Espera só um pouquinho aí. Certo. Agora me pede outra senha. Vamos lá. Pix. Pix, extrato de Pix. Quem foi o último que eu falei aqui? Luiz Breguiroli e Daniel Gonçalves. Vamos achar esses dois, então. Tadashi! Que homem, mano. Puta que eu pariu, que homem. Luiz Fernando Breguiroli eu já tinha falado. E o Daniel Gonçalves já tinha falado. Eu tenho que agradecer agora Leonardo Sabino de Souza. Tadashi, mano. Tadashi Aoki Júnior. Que homem, né, mano? Já falei do Tadashi pra vocês? Não, vocês não conhecem o Tadashi, né? Eu falava come minha mãe de ladinho, né? Que isso é muito foda. Eu não falo mais, né? Eu não falo mais porque as feministas do grupo, eu concordo com elas, tá? Então, na hora que falaram, você não pode fazer isso. Você está coisificando a mulher. Como assim come minha mãe de ladinho? Quem é você pra dar sua mãe pra alguém como se ela fosse um objeto? Vocês têm toda a razão. Toda a razão. Homens, melhorem. Sejam homens melhores, entendeu? Pô, é isso, entendeu? Estamos sempre melhorando, tá? Dá pra fazer outras piadinhas sem falar, Tadashi, come minha mãe de ladinho, mano. Porque você é foda. Você é brabo. Grande Tadashi. Ele aparece pouco, mas quando aparece é brabo. Mas o Yuri Gabriel Pestana Costa, o Henrico Farina, Lucas Adriano da Silva Araújo e o Ronan Kolansky, grande Ronan Kolansky, beleza? Esse é para o pessoal do Pix, tá? Porque eu não peço. Aqui não tem mendigo de Pix, não tem bannerzinho piscando, doe qualquer valor, eu não quero. O Pix só tá lá porque vocês encheram o saco, por mim não teria, eu acho constrangedor. Tá lá na descrição, tá na última linha da descrição, qualquer dia eu tiro, tenho vergonha. Juro, acreditem ou não, entendeu? Mas eu tenho que agradecer. E o pessoal do Valeu, você já sabe, o pessoal que entra no canal, clica no botãozinho Valeu, que eu nem sabia que existia. Certo dia começaram a aparecer lá nos comentários uns Valeu e um Valor. Eu falei, que porra é essa? Pessoal tá mandando din-din, vou fazer o quê? Obrigado, do fundo do meu coração. Tá mudando o meu padrão de vida? Não tá, mano, mas obrigado. Obrigado, agradeço. Pronto, tá chato, desculpa. Tenho que agradecer, mano. Essa parte do agradecimento é chato. Chato é não ser grato. É isso que é chato. Com gente mal educada. Não vou fazer isso nunca. Tá? Então, de tempos em tempos, eu tenho que vir aqui explicar isso. E depois, nos próximos vídeos, eu só leio, tá bom? Então, vamos lá. João Guilherme, 7696. Paulo Amaral, Gabriel Souza, G Dias, 1910.
Rodrigo Toninato, meu mano, Gabriel Awad, Vinícius Juvinski, Roberto Aiello Sprovieri. O Roberto é membro. Eu tava agradecendo só o Roberto Aiello, ele mandou uma mensagem, por favor, agradecer meu nome completo. Que cuzão, né? Tá bom. Roberto Aiello Sprovieri, Kaique Ribeiro, Juan Mendes Ferreira, Daniel Espigai, meu truta, Breno Morelli, João Plenário, Lucas Ariel, Felipe Dias, Maurício Cicalé, Michel Fliguel, Exu do Lodo, grande Percy Chaves, Henrique direto da Bolívia para o Brasil para torcer para o Corinthians, Henrique Fernandes, sempre ele, Luiz Carlos, o Zuco, patrimônio desse canal, dos primeiros inscritos, Berga 27, Murilo Fonzar, Tio San 7556, Rodrigo Watanabe, Agenor Magalhães, Guilherme SCP Corinthians. Eu também te amo, Guilherme. Osimar Silva, Rodrigo T. Mendes, Kelvin 1710 e Michel Fliguel de novo. Beleza? Beleza. E agora o que quer? Comentários. Comentários. Já vamos para 45 minutos, tá bom. Não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não. Vamos lá. Tô num banquinho, mano. Dá dor nas costas. Igor Castro. Vi um tweet no X que resume tudo. Os porcos fechando patrocínio com o Mercado Livre. E a gente fechando com uma loja de ferramentas que vende no Mercado Livre. Pois é. Pois é. O ANKH03. Kaká, não é loucura minha falar que hoje o Caio César tem que ser titular, né? Não, não é loucura sua. Eu acho ele muito bom jogador, ele dá trabalho para defesa, ele corta para dentro, ele chuta, ele consegue escanteio, ele sofre falta. Eu também acho que ele deveria ser titular. No lugar de quem? Pois é. Mas aí não é problema meu, problema do Diniz, né? Mas eu acho que ele é muito útil, tá? Principalmente se continuarmos tendo ataque que não produz, que não funciona, que não faz nada. O professor é muito bem pago para tomar essa decisão. LTS de Luca, mentira, Cacaúgo não falou isso, não vai na conversa dos outros. Me deu bronca aqui, você tem toda a razão. Você tem toda a razão, eu errei, fui moleque, tá? Que é sujeito homem, mano, não tem essa não. Everton 1910, como assim você não é o Cacanabis? Minha vida é uma mentira. Demais isso, né, mano? Comentei com a minha mulher, eu falei, você viu meu último vídeo? Ela falou, não deu tempo. Eu falei, eu contei a história do Cacanabis, ela falou, que loucura. Ela falou, que loucura. Que loucura. Triple Lemon. Ontem saí voando da faculdade depois de uma prova para chegar em casa logo e ver o segundo tempo pelo menos. Tava pensando no jogo, me distraí, acabei freando muito em cima da lombada, saí rolando no asfalto e a moto foi parar lá na casa do caralho. Agora tô aqui em casa, travado de dor, podendo assistir o canal do Povo Escolhido na íntegra. KKKK, puta que pariu, o Corinthians faz coisas, mosquei pra porra também. Eu não sei o que dizer, meu irmão. Eu não sei o que te falar, entendeu? Não faça mais isso. Moto é perigoso, tem que tomar cuidado, não seja moleque, enfim, né? É isso. Toma cuidado, né, porra? Olha aqui, ó, Roberto Aiello. Fala meu nome completo, não valeu. Roberto Aiello Sprovieri. Sim, senhor. Tá falado, Roberto. Tá falado, não se repetirá, tá? Não se repetirá. Defertimão, esse é um tapa na minha cara. Eu tenho 35 anos, frequento dentro e fora e nunca ouvi esse canto de Coringão, é Coringão, olê, 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 hahaha. Você tá mais velho do que pensa, Kaká. Cara, tô mesmo, mano. Assustador isso. Saber que um cara de 35 anos que frequenta estádio nunca ouviu é Coringão, olê, 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 é o fim do mundo, mano. É o fim do mundo. Ale, você ainda me assiste? Tá na hora de voltar o Coringão, olê, 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 mano. Do caralho, mano. É um clássico nosso, porra. E não é o único, né? As músicas vão evoluindo, vai mudando, mas de vez em quando é legal voltar algumas das antigas, eu acho muito louco. Pacheco 9, tá vendo? Aí meu pai fica bravo comigo, mas o que eu vou fazer? Não falo nem falar do Neto. E o Neto no programa mandando abraço, palavras dele, pro querido maravilhoso amigo presidente da Mancha Verde, kkkk. Para um corintiano já seria lamentável, para um associado do Gaviões eu acho mais ainda. O assunto era a crise no Palmeiras e posto da Mancha pedindo fora Abel. Qual a necessidade de mandar abraço para alguém? Desnecessário e desrespeitoso. Corintianos já morreram nas mãos dessa torcida. Pois é, Pacheco Novo, mas esse é o craque Neto. Corintiano pra caralho. Não, o Neto é Corinthians pra caralho. É sim. É, o torcedor do Guarani é Corinthians pra caralho. É isso aí.
Não, Gaviões é da hora, mas foda mesmo é Independente, velho. Não merecia um salve bem dado, bem no pé da orelha e falar: quem que é foda então, velho? Fala agora, eu sou. Não, não. Robozinho do YouTube. Tamo junto, robozinho do YouTube. Você pode ver que eu melhorei muito. João Pedro C. Campos, membro do canal. Sobre o patrocínio da camisa. Tá bom, fala a verdade, vai. O nome dele é João Pedro Catalão de Campos, é meu sobrinho, meu afilhado. Te amo, João. Sobre o patrocínio na camisa, até a porra do Bournemouth só tem patrocínio master e mais nada. Lamentável que se tornou a camisa do Corinthians cada vez mais parecendo um abadá de carnaval. É isso, Johnny, a gente sempre fala disso, é muito foda. Mas descobrimos depois que não é apenas opção desses clubes todos. Parece lá na Inglaterra é proibido. Olha que sensacional. Só pode ter um. Lindo. Seria legal se a CBF fizesse o mesmo aqui. Mas os clubes vão perder dinheiro? Não, não vão. O mercado se adapta. O cara que for pagar o Master vai pagar aquele total, porque só tem ele na camisa. Não fica essa coisa ridícula de dividir em 36 patrocínios. Mas o seu Vinícius Manfred deve achar que isso é modernidade. Isso é um sinal de sucesso. Não, não é, Vini. É fracasso. Se você precisa de 10 patrocínios na camisa, isso é um fracasso. Isso é um fracasso. Um dia a gente chega lá. Tubarão Marcelo, vocês de tempos em tempos falam isso pra mim, então de tempos em tempos eu tenho que vir aqui esclarecer. Cacau, uma dica de conteúdo pro seu canal. Seria legal uma vez ou outra você fazer um pré-jogo. O dia que você for pro estádio, pega o menino Mil Grau, bota ele pra filmar o seu trajeto até a arena, a resenha batendo papo com os caras, imagem da torcida no entorno. Claro, pode ser um jogo especial, eliminatório, final. Se fosse em São Paulo, podia até oferecer ajuda, mas não sou. Pra gente que é de fora e vai em jogo, só quando tem sorte, o dinheiro ele colocou, seria um vídeo massa. Tive a oportunidade de ver o jogo pela primeira vez na arena contra os Bambi, a atmosfera é coisa de louco. Enfim, só uma dica aí, abraço a todos, vai Corinthians. Tubarão, eu entendo os anseios de vocês de verem o entorno, de verem todo esse pré-jogo. Eu entendo, tá? E também acho legal vocês consumirem esse tipo de conteúdo. Eu não faço, eu não sou blogueirinho. Meus amigos tiram sarro, chamam de blogueiro. Eu não sou blogueiro, mano. Eu tenho um canal no YouTube, é isso que eu tenho. Eu tenho um canal no YouTube, eu gravo o meu vídeo para falar de Corinthians, para falar de jogo. No estádio acabou o jogo, eu filmo para falar do jogo. É isso, tá? Entendo, não vou fazer, tá? Tem gente que faz, tem uma galera que faz já, tá? Eu não consigo, eu fico constrangido. Ai, gente, eu tô aqui, ó, veja. Respeito, respeito, respeito. Cada um tem seu tipo de conteúdo, o meu não é assim, mas respeito, tá? Tubarão Marcelo, membro do canal, eu não vou fazer, tá bom? Urso no mundo animal. Já não chega a aula de corintianismo, tem ainda aula de português. Se não chegou a 2, fica no singular, 1,8 milhão. Vocês gostaram dessa, né? O canal do Povo Escolhido tá sempre aqui para ajudar vocês, tá? Contem comigo, vocês aprenderam mais essa, entendeu? 1,8 milhão, 1,92 bilhão, 1,980, né? É isso. Por quê? Porque é 1 bilhão e 900 milhões. O 1 tá no singular. Então, se você colocar 1,8, é bilhão. É 1,8 milhão. Tá? Vem na minha que vocês passam de ano, mano. Confia em mim. Lorde Lucas, nunca ouvi Coringão, Olê Olê, Itaquera e no Pacaembu. Comecei em 2008 no Pacaembu. Ou seja, de 2008 pra cá já nunca mais cantamos Coringão, Olê Olê Olê? É, mano. Tá que eu pariu. Carlos Armando 001, membro do canal. Nessa foto do Armando aí com o moletom, que aliás, vamos lá. Que moletom feio do caralho. Não, Armando, não é uma crítica a você. Puta que eu pariu, coisa horrorosa. Tem as listras só na manga, né? Desculpa. Nessa foto do Armando com o moletom, quem são as pessoas que estão com ele na foto que estão fazendo em Montevidéu? Um dos caras que estava ali na frente, esqueci o nome dele, é cotado pra ter algum carguinho ali. O outro, que é o velho caquético, que já tá morto, parece uma múmia, um zumbi que tá de costas, é o Rashid. Vitalício dos vitalícios, tem. Aliás, vitalício mesmo, ele nunca vai morrer, ele tem 182 anos. Ele praticamente viu a independência do Brasil, é um cara que tem muita história para contar. Não sei se ele tem alguma coisa para agregar ao Corinthians ainda, mas tá lá. Foi escolhido como secretário-geral pelo nosso nobre presidente, tá? E tava ali na mesa com o Armando, tá? Eu também acho que o Armando poderia andar com pessoas melhores, mas enfim, tá? Ele vai falar para mim, não, veja bem, é política, tem que saber. Não, para mim não é.
É isso que me difere de vocês. Pra mim não é. Eu não estaria na mesa com esses caras. Se eu tô na mesa e certos caras sentam, eu levanto. É isso. Até mando um joinha, preciso sair, não precisa ser mal educado, mas não fico. Enfim. Carlos, a foto mostra muito sobre o que somos hoje, tá? Henrique Guedes, eu vou ler e vou ficar quieto, não vou comentar nada. Outro dia a gente volta, até porque vocês vão descascar nos comentários, os Enzo não vão entender, e aí com muita calma eu vou falar num outro vídeo, tá? Henrique Guedes. Pode falar, Kaká. Existiu e existe até hoje uma santificação do Senna. Para mim, como piloto, o melhor de todos os tempos. Ponto. Eu discordo. Melhor não é que eu discordo. Eu não sou especialista, tá? Mas há muitos questionamentos. E já havia na época. Ele não é o cara que tem mais vitórias. Ele era o cara que mais tinha pole position, já foi ultrapassado. Ele não foi o cara que mais vezes foi campeão do mundo. Nunca houve um critério que justificasse o fato da torcida do Brasil ter transformado o Senna no maior piloto de todos os tempos. Isso não é verdade. Muitos brasileiros na época falaram isso. E quem fala isso hoje apanha, porque houve uma santificação. Mas sim, Senna jogava pra torcida. As vitórias eram porque ele olhou para cima e Deus interviu. Tinha várias dessas. Sim, tem uma entrevista dele famosa para Playboy, que ele fala que entrou na reta, não sei o quê, que ele viu Deus. Ele tinha umas coisas. Deixa pra lá. Respeito. Ele era dramático. Aquela vitória dele no Brasil finalmente. Que levantar. É ridículo, mano. É uma cena ridícula. Tem gente que vê aquilo e chora. E acha lindo, eu acho ridículo. Porque pra mim é um ator. Desculpa, falei que não ia falar nada. Mano, caralho, falei que não ia falar nada. Um monstro, mano. Tricampeão mundial. Eu, moleque, acordava na madrugada pra ver o Senna. Era do caralho ver o Senna ganhar. Ninguém tá questionando isso. Ninguém tá questionando o valor dele. Ninguém tá questionando o baita piloto que ele foi. A santificação dele me incomoda. O brasileiro transformar o cara no maior de todos os tempos me incomoda. Mas o papo não era nem esse. Por que isso vem pro Corinthians? Porque o Corinthians, de maneira oportunista, abraçou Ayrton Senna como um corintiano pra faturar em cima do Senna. Isso me incomoda. Quando ele morreu, os gaviões fizeram a bandeira com o Senna. Acho da hora. Ele era corintiano. E era um monstro. Qual o problema ter uma bandeira homenageando o cara? Tem até hoje nenhum problema. Mas o Corinthians faturou em cima disso. Para um cara que, repito, nunca deu nenhuma grande declaração falando. Tem aquela foto famosa dele no macacão com a camisa do Corinthians. E um amigo meu viu, eu não vi. Um amigo meu falou que viu uma declaração dele, que foi a única que viu, que perguntaram para ele, pra que time que você torce? Que ele falou, sou corintiano, mas não ligo pra futebol. Sou corintiano, mas não ligo pra futebol. E esse cara que é tratado pela torcida do Corinthians como se fosse um ídolo. Por que não é o Rubinho? Pá, você tá de brincadeira. O Rubinho ia com camisa do Corinthians em todo o treino. O Rubinho sempre foi muito mais corintiano do que o Senna. O Rubinho foi visto em jogo do Corinthians. Mas ninguém quer só associar a imagem do Rubinho. Rubinho não ganhou. Rubinho não é o vencedor que o Senna foi. Isso tem nome, na minha humilde opinião. É oportunismo. Tá? E eu prometo nunca mais entrar nesse assunto, porque tem gente que não vai querer entender. Não tô falando mal do cara, não tô falando que ele não era um bom piloto. Ele foi um monstro. Que ele dava orgulho pro brasileiro, numa época que a gente não ganhava porra nenhuma. Não ganhava futebol, o Brasil não ganhava Copa, o Brasil não ganhava nada. E tava o Senna lá, era do caralho. Era do caralho. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Foi só isso que eu quis falar, pronto, podem bater, tá? É a vida. Mas vamos terminar o seu comentário aqui. A verdade é que o Senna soube ganhar a galera. Apesar da dramatização e pilotos como Piquet, que além de babaca, nunca deu a mínima pro Brasil, é um escroto, é um babaca, tá? Bolsonarista de merda, não vou, enfim. Piquet é um escroto, tá? Na época, eu lembro, mano, que eu era moleque. Eu vi velhos comentando, falando, eu prefiro o Piquet, eu prefiro o Emerson, eu prefiro o... Tinha essa discussão. O Piquet também é tricampeão mundial, mas não tinha musiquinha pro Piquet. O Piquet não era amiguinho do Galvão Bueno. Não tinha tan nas vitórias do Piquet. Só tô falando, tá? É isso. Se recebem até hoje. Observação, em relação ao Coringão, o Senna fazia parte dos 35 milhões. Que, como você sempre diz e concordo totalmente, não são 35 milhões. Senna cagava e andava pra futebol. Se dizia corintiano, mas era um simpatizante apenas. Mas tudo bem, é da hora falar que ele era dos nossos. Perfeito, você matou a pau nesse final aqui. É da hora falar que ele era dos nossos, é isso. Toda vez que um Bambi fala, mano, Senna, não sei o que eles falam, ele era Coringão. Eu também faço isso. Mas vocês entenderam onde eu quis chegar? Com todo o respeito, não precisa me cancelar. Pronto, não falo mais, não toco mais nesse assunto. Pra quem não ia falar, falei pra caralho. Alexandre Silva, ainda com relação ao jogo do Penharol. Jogo bom do Labiá e ponto. Mas você fala como se ele tivesse sido horrível. Mas beleza. Alexandre, você é a prova de que eu me comunico mal. Ou de que vocês não querem entender.
Pô, eu falei com todas as letras depois do jogo do Penharol. Bom jogo do cara, um jogo honesto, um jogo ok. Mas você fala como se tivesse sido horrível. Então você não fala português, irmão. Ou eu não falo, ou você que não fala. Com todo respeito. Se eu falo bom jogo do cara, deu bons passes, fez o gol, um jogo honesto. Nada de espetacular, mas um jogo honesto. Se isso pra você falar que o jogo foi ruim, entendeu? Eu não falei isso. É que vocês querem que eu fale, caralho, mano! Você viu o Labiá, jogou pra caralho. Pô, eu não sou Enzo, irmão. Eu não comecei ontem. Ano que vem eu faço 50, eu já vi muita coisa. Eu não vou falar isso, mano. Pode me xingar, pode ficar bravo comigo. Enfim, mas torço pra caralho pra ele. Gritei pra caralho ontem na hora do gol dele. Falei, porra, caralho, Labiá, que do caralho. Tô felizão, mano. Eu me comunico mal. Eu preciso melhorar, mano. Ó, Cauã Z21CP. Kaká não consegue elogiar jogador. KKK, Labiá jogou pra caralho. Tá bom. Tá bom. Jogou pra caralho. Guilherme Pérez, essa é foda. Admita. Você vê o Yuri correndo com a bola, só ele o goleiro. Você sabe que ele vai errar o gol. KKK. Eu já nem fico mais puto. Guilherme, no jogo contra o Penharol, quando o André enfia aquela bola pra ele, aquela bola que ele sai cara a cara. Teve aquela que ele fez uma puta jogada na lateral, saiu da falta, saiu de um, avançou, cortou pra dentro e chutou na lua, né? E teve aquela outra depois que ele perde o ângulo, como ele sempre faz, e chutou pra fora. Mas essa que o André enfia a bola pra ele, a gente tá atrás do gol. Cara, então eu tô vendo de frente, tá? O André enfia a bola e a gente vê o Yuri vindo. É triste falar isso. Eu comentei isso com os amigos depois do jogo, porque sempre nesse tipo de situação, qual que é a reação natural de todos nós, de todo torcedor? Vai, vamos. Você acredita demais que vai ser gol. Vai ser gol. O cara tá vindo cara a cara. Se é dos caras que vem cara a cara com o nosso goleiro, parece que sempre é gol. Vai ser gol. Quando o Yuri avançou, sim, veio isso na minha cabeça, mano. Desculpa. Eu peço desculpa pra você. Eu tenho vergonha de confessar isso. Tenho vergonha. Vai contra aquilo que eu prego, vai contra a postura de corintiano. Você tem que lutar contra esse tipo de pensamento. Você tem que sempre acreditar, vai ser gol. Yuri arrancou cara a cara, esse ele vai fazer. É assim, mano, é assim que tem que ser. Mas eu confesso que até eu fraquejei ali. Quando ele avançou, eu falei, ele vai errar. Ele errou. Que merda, né, mano? Que merda. Olha o que o Yuri faz com a gente. É isso. Por quê? Porque a esmagadora maioria das vezes ele erra. É isso. Um jogador bom, de 10 chances, guarda 8, mano. Guarda 7. Tá bom, você quer ser conservador? Cara, guarda 6. O Yuri de 10, ele guarda 2. É impressionante como ele perde gol, como ele é ruim na finalização, como ele não tem qualidade, como ele não consegue levantar a cabeça. Ele tá sempre olhando pro chão, ele não consegue tirar do goleiro. Entendo o seu sentimento, Guilherme. É isso. Cabe ao Yuri mudar isso na gente, né? Ai. Desculpa aí. Tá doendo nas costas. Já vamos acabar. Luca Freitas, o Yuri Alberto conseguiu ainda no jogo do Penharol. O Yuri Alberto conseguiu apagar a trágica partida do Pedro Raul. Perdeu 3 gols seguidos, cara, e 3 gols depois dos 45, né? Ou seja, o jogo em 6 minutos ele perdeu 3 gols. Que loucura. Multi Felipe, não dá mais pra defender, Kaká. 2 milhões por mês, tá atrapalhando o time. O time se mata pra criar boa chance todo jogo e todo jogo ele perde. Mesmo indo 2 milhas por mês, hora de encerrar o ciclo. Não é difícil achar um bom atacante pra ganhar 1 milhão, 1 milhão e meio por mês. Perfeito. Perfeito. Felipe Batista, que homem você, viu, Felipe? Zacarias é um jogador nota 5, pô. Ontem não fez nada demais. Eu vi nego falando que ele comeu a bola. Rapaziada, ergue a régua aí. Zacarias é um jogador comum. Talvez, não dá pra saber, Felipe. Talvez ele seja bom. Talvez ele seja melhor que isso. Talvez ele não seja comum. Talvez ele seja um bom jogador mesmo, entendeu? Mas de fato, pessoal, vamos segurar a onda, mano. Puta que torcida emocionadinha, mano. Caralho. Leonardo Rossi, mérito do Pedro Raul no gol. Ele perdeu o gol na pequena área, Kaká. Puta que pariu. Não, ele não perdeu o gol. Não era uma bola fácil. Foi uma bola bem enfiada. Ele tem que se jogar na bola pra acertar a bola e o goleiro tava em cima. Foi mérito dele, sim. Foi a única coisa boa que o Pedro Raul fez nos últimos tempos. Ele dividiu aquela bola, poderia ter entrado, pegou a queima-roupa no goleiro e sobrou pro cara fazer o gol, tá? Não dá pra falar que foi um gol perdido aquilo. Não é assim, mano.
Minha opinião. Lucas Barbosa. Logo, logo o Corinthians fecha. Logo, logo o Corinthians fecha patrocínio com o Bar Rolê 011, ali da Alvim, pra botar na camisa também. Bora fortalecer o comércio local. Eu conheci o dono do 011, lá em Montevidéu, na frente do meu hotel. É nóis, irmão. Esqueci teu nome. Tamo junto. O Davi Silva SCP. O Drill fez um compilado de lances do Yuri Alberto desse ano. É assombroso. É isso, mano. Eu vi também. É assombroso. E é desse ano, hein? E é desse ano, mano. Chuck 22. Salve, Cacau. O Yuri Alberto disse que tá procurando novos desafios. Vamos propor um baita desafio pra ele. Fazer gol. Eu gostei, desculpa. Eu gostei, é isso, Chuck. É um desafio pra ele. Tenta fazer um gol aí, mano. Vê se você consegue, mano. Ai, tá que eu pariu. Luan Dechebeck. Kaká, o salário do Pedro no Flamengo é 1.100.000. Puta que eu pariu, mano. Sou louco em falar que é um escárnio o Yuri ganhar o dobro? Não, mano, você não tá louco, tá? Gilberto Rodrigues, o uniforme do Barcelona durante anos só tinha escrito Unicef. Não, durante muitos anos não tinha nada. Barcelona chegou, se eu não me engano, nos anos 90, sem patrocínio na camisa. Porque a camisa era sagrada, os caras falavam. É um clube organizado com muito sócio, com muito patrocínio, com muito dinheiro. Não precisava manchar a camisa. E quando foram colocar da Unicef, tá? Alisson Cardoso, das camisas pra gordão no canal. Eu uso G6, G7, Kaká. Falei, cara, eu escrevi aqui, puta que pariu, mano. Vamos dar um jeito nisso. Que eu falei que vai ter G1, G2, G3, né? Vai ter as medidas lá, o Alisson. Aí você fala se é suficiente ou não. Se não, vambora, mano. Vamos fazer G6, G7. O Rodrigo, você tá me assistindo? Camisa das minas, né? A Baby Look lá que você falou que você ia ver. Nós esquecemos de falar disso, mano. Não pode esquecer, tá? Você vai vender, não sei, mas vamos fazer direito. Se eu prometi, tem que fazer. Eu prometi pra essa semana. Desculpa, não deu. Teve um protesto, é sério, mano. Eu não tô sendo um fanfarrão. Hoje tem que ir pro Parque São Jorge. Quarta-feira tem jogo. Eu volto na quinta, chego em casa na sexta. Talvez eu vá pra Porto Alegre no sábado. Na outra semana eu acho que a lojinha vai estar de pé, tá? E o marqueteiro me falou pra mim, não é lojinha, mas tem que falar o site. Tem que falar o site. Então, isto posto, a lojinha vai ficar pronta. Beleza? Everton Coringão, custava o Corinthians ter jogado com a meia preta, pelo menos eu também acho, mano. Se tiver que entrar de calção branco, pelo menos a meia preta. Eu concordo, tá? Eu concordo. Thiago Pastore, xiii, Kaká deve ser do time do Nelson Piquet. Não, não sou, tá? Acho ele um escroto. Depois que eu descobri, então, o imbecil que ele é. Sempre foi, tá? Piquet sempre foi escroto. Ele falou uma vez que o problema do Manso é que a mulher dele era muito feia. Isso é coisa que se fale, mano. Tem um certo presidente que falaria esse tipo de coisa. Isso é o tipo de coisa que se fale. Ele dava indireta pro Senna, dava a entender que o Senna era gay. Tá? Eram outros tempos, tá, pessoal? Hoje, se alguém falar isso, é um escândalo, tipo, o que tem? Na época, o pessoal, enfim. E o Senna respondeu pra ele, ele sabe muito bem que eu não sou, porque o Senna tava comendo a ex-mulher, ex-namorada do Piquet, tá? Tava namorando, desculpa, fui escroto aqui agora. Mas enfim, não, o Piquet é um escroto, sempre foi um escroto, tá? E agora mais velho, ele tá mais escroto ainda. Eu não sou do time Piquet, eu quero que ele se foda, tá? Entre ele e o Senna, sempre torci mais pro Senna. Só pra ficar registrado. João Paulo Silva Xavier, Kaká, olha o que você vai falar do Senna, hein? Tá vendo? Eu sei, mano. Eu conheço vocês, tá? Eu sei qual é que é. Ainda mais vocês mais novos, que nasceram, não viram, que pegaram só a parte da idolatria, entendeu? De vez em quando tem que aparecer um chato e falar algumas coisas. Desculpa. Fábio Org. Pedro Raul foi o melhor em campo, do Penharol. Anulou nosso ataque, impediu o gol do André e fez corta-luz no gol dos caras. Falei isso pra vocês já, né? Que lá no estádio, a gente chegou a rir, né? Depois da 10ª bizarrice do Pedro Raul, tinha gente rindo. O pessoal começou a rir, o pessoal ria. O pessoal falou, mano, falar o quê? Enfim.
Não, não esqueci de vocês, não. Pera aí. Isso é boa. Daniel Graça. Pedro Raul é um a menos em campo. E o Guinegão? O que houve com esse cara? Eu me pergunto a mesma coisa. O Guinegão terminou o ano passado bem. Dava certa confiança pra gente, fazia gols, fez os gols importantes. O Yuri tava mal, tava o Guinegão. A gente sabia que era questão de tempo, mas o Guinegão era a nossa primeira opção. O que aconteceu que o Guinegão sumiu, mano? Acho que não tá nem sendo relacionado. Alguma coisa aconteceu, tá? Com certeza não é só besteira do Diniz. Alguma coisa aconteceu. O moleque deve ter se desandado, deve estar gordo, deve estar treinando. Alguma coisa tem, tá? Vamos tentar descobrir. JP Berserk. Salve, Kaká. Quais são suas expectativas com o Coringão nessa Liberta? Honestamente, mano, você me perdeu no Liberta. No Liberta você me perdeu, não dá nem pra continuar. Desculpa. Pô, que besteira. É, besteira. Idiosincrasias do canal. Essa é bonita também, idiosincrasia. Coisa minha, entendeu? Liberta não dá, mano. Corintiano que fala Liberta, pra mim não dá. Não dá. Fred Quadros. E ele está errado no que o cara falou no outro comentário. Luke Skywalker não nasceu lá em Tatooine, nasceu em Polis Massa. Ele só morava em Tatooine. Seus nerds de Star Wars do caralho. Sim, existe Tatooine, na Tunísia. Por isso que eu fui checar e achei que existia. Mas é óbvio que o arrombado quis tirar sarro na minha cara. Então ele mandou um salve de Tatooine. E aí os fãs de Star Wars estão empolvorosos aí agora no canal rindo da minha cara. Tem problema, seus nerds de Star Wars, vão tomar no cu. Me pegaram nessa mais uma vez. Tem problema, mano. Não tem problema. Nessas que a gente vê, mano. Paulo Dre GC, é o mesmo cara? Não, é outro. Aí, Kaká. Tatooine realmente é uma cidade da Tunísia em que foram feitas as gravações de Star Wars. É verdade que você tirou sarro da minha cara? O Jorge Lucas deu o nome do planeta em homenagem à cidade por conta disso. Então, dito isso, a possibilidade do cara estar te zoando ainda continua em 100%. Perfeito, tá? Perfeito. Nelson Pérez, Kaká sabe dizer quantos africanos fizeram um gol pelo Coringão? Ou o Zacarias foi o primeiro? Lembro daquele sul-africano, Mark Frank Williams, acho que ele jogou aqui em 96, mas não lembro dele metendo gol pra nós. Você me pegou, mano. Eu não lembro também se Mark Frank Williams chegou a fazer gol. Eu acho que fez. Eu acho. Eu saberia te responder assim de bate pronto se eu pudesse simplesmente clicar aqui no meu aplicativo Almanac do Timão, que não existe mais. Seu Celso Unzelt, uma vergonha, seu Celso Unzelt. Eu tô órfão, mano. Eu tô órfão, era a principal ferramenta que eu tinha de pesquisa pro Corinthians, era o Almanac do Timão. Você cruzava dado por time, por adversário, por estádio, por ano. Porra, mano. Tô órfão, tá? Tô órfão, mas é fácil checar. Dá um Google, depois a gente descobre se o Mark Frank Williams fez gol ou não. Eu não lembro, mano. Reinaldo Dornelas falou assim: os Gaviões têm que parar de receber outra torcida na sede, porque quando viajam só passa sufoco. Então tratam bem aqui e fora só passa sufoco e humilhação do mesmo jeito. Não é verdade, irmão, tá? Fomos bem, as organizadas foram muito bem tratadas lá no Uruguai. Os caras vieram pra cá, foram bem tratados. Nós fomos pra lá, fomos bem tratados. Não foi coisa de organizada. A polícia fez uma confusão danada, tinha o torcedor do Corinthians saindo misturado com os caras. Aí sempre tem os idiotas que não sabem desse acordo, desse relacionamento das organizadas e acabam atacando uma pedra, como a pedra que atacou o ônibus onde estava o Mano Língua. Dizem que a pedra acertou exatamente o vidro do assento do Mano Língua. Mano Língua, não deixa o pessoal falar que você é azarado, que você é pé frio. Manda tomar no cu, lute contra isso, senão essa merda pega, entendeu? É isso. Língua, tamo junto, mano. Eu lembrei disso agora, não consegui. Foi mal. Parece que foi a única pedra que acertou em algum ônibus, foi aquela, tá? É isso. Fotos das meninas mais lindas do mundo jogando vôlei. Isso aqui é coisa do papai. Acabou. Convocação geral, isso aqui eu já falei. As faixas dos caras lá, é isso. É isso, beleza. Tá bom? 1h15, estamos cada vez pior. É a vida. É a vida. Mas hoje eu devo soltar um videozinho à noite lá no Parque São Jorge. Independente do que acontecer. Confesso pra vocês que tô ansioso. Não tô nervoso, tô ansioso. Quero ter certeza de que os dirigentes do Corinthians vão, no mínimo, tentar nos enganar, né? Então é mais ou menos assim. O aliado do Andrés liga pro Andrés e fala assim: Andrés, desculpa, irmão, vai ser voto aberto. Então não tem o que fazer. Não tem como eu colocar meu nome lá, votei a favor do Andrés. Não dá, mano. A gente continua parceiro, a gente continua fazendo
gente continua fazendo as nossas coisas aqui, mas não dá para votar a seu favor. E que por isso o Andrés vai cair. Quero acreditar nisso. Porque se os caras tiverem a coragem de, mesmo com voto aberto, absolver André Sanches, senhores, vocês me desculpem, aí é para fazer, aí é para acontecer, não vou nem falar, é para acontecer tudo aquilo que eu imaginei no começo do vídeo. Tô falando sério. Que é para começar a depuração, que é para começar a limpeza. Começar a limpeza hoje. Feita pelas nossas próprias mãos. Eu espero que isso não aconteça, eu juro que eu espero que isso não aconteça, tá? É isso. Amor, pai, se eu ligar na madrugada aí é porque eu preciso do advogado, tá? Já avisei vocês, né? Deixar tudo no esquema. É hoje, vamos expulsar aquele arrombado, filha da puta. Vamos expulsar aquele arrombado. E vai ser uma vitória de todos nós. Vai ser uma vitória de todos nós que estamos cobrando por isso, estamos pressionando por isso, estamos mostrando as coisas que esse cara fez, estamos divulgando tudo que esse cara fez, estamos indo pra cima, estamos pressionando o conselheiro, pressionando o Tuma, pressionando o Pantaleão. É isso, tá? Vai ser uma vitória de todos nós. Vamos acreditar que vai dar tudo certo. Beleza? É isso. Abraço a todos. Vai, Corinthians.